A hora da verdade, alimento para o espírito. Deus abençoe a todos que estão ouvindo este áudio, que deixem cair no espírito a santa palavra de Deus que será ministrada, porque ela se torna escudo, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Dardos na mente, dardos na consciência. O inimigo trabalha mais dardo nos pensamentos, E alimentando o espírito com a santa palavra de Deus, ela vai brindar a mente. Por isso, Colossenses, capítulo 3, se for ler ali, diz: pensai nas coisas de cima. Então, vamos alimentar mais o nosso espírito com a santa palavra de Deus, com uma boa consciência de fé, que é a fé sobrenatural e não a fé sentimental e emocional, que é natural, para nós vencermos a nós mesmos. Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, diz: e se o Espírito, com E maiúsculo, então é Espírito Santo, E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo ele é fundamental na vida do cristão, porque ele habita, Por isso que diz que ressuscitou a Jesus. Então o Espírito Santo participou da ressurreição de Cristo. Ele habita em nós, em vós. Certamente, na vinda do Senhor, primeira vinda agora, o Espírito Santo vai trabalhar a ressurreição daqueles cristãos que dormiram antes no Senhor, E os que estão vivos, ele vai trabalhar a transformação. E aí estaremos juntos com o Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, coisa mais preciosa que você tem na vida não é a saúde, não é o dinheiro. Coisa mais preciosa que lhe dará a eternidade com Deus é o Espírito Santo. E Paulo, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo, que habita em vós. E hoje em dia, como nós estamos numa guerra espiritual, mais espiritual, esse mundo aqui sempre esteve em guerra, eu digo respeitar o Espírito Santo. Não quero dizer que você não tenha falha, que só seremos perfeitos no arrebatamento. Mas existe o arrependimento, é claro. E nós respeitamos o Espírito Santo quando liberamos perdão de espírito. Porque o Verbo que se fez carne, que é Cristo, eu chamaria assim, e o perdão se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque o perdão ele nasceu no coração de Deus. Depois que Deus teve compaixão da humanidade, Ele amou de tal maneira que não se dá para descrever,
que enviou Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, mas é o perdão que se fez carne e habitou no meio de nós. É por isso que Jesus dizia: é mais fácil dizer estão perdoados, estão seus pecados, ou toma a tua cama e anda. Então Jesus sempre enfatizou o perdão. Até com Pedro. Pedro foi perguntar para Jesus que Pedro tinha bronca aí de algum irmão. E ele falou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Aí Jesus ficou quieto. Aí o próprio Pedro respondeu: 7. Aí Jesus falou: Pedro, 70 vezes 7, 490. Então na Bíblia, você pode ler a Bíblia toda, você não vai ver uma quantidade, 70 vezes 7, como o perdão. É por isso que Satanás, ele não gosta do crente que libera perdão no espírito, né, com facilidade. Mas é só ter uma fé de sabedoria do alto, sabendo que o perdão, ele, queira ou não queira, é o renascimento do crente para seguir em frente, né, sem trazer fantasma, um modo de dizer, do passado, né? E Jesus também enfatizou o perdão no Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. E aí ele diz: se vocês não perdoarem aos homens as vossas ofensas, nem tampouco vosso Pai vos perdoará. Esse perdão que fala com Deus, ele não é o de salvação. De salvação é da cruz do Calvário, que Jesus perdoou pecado original e consequência, né? Esse perdão que nós, como cristão, liberamos, é aqui que está o negócio mais forte. Se o crente tiver sabedoria do alto, fé sobrenatural, vai me entender agora. Ele é mantenedor do Espírito Santo dentro dele, né? Que o Espírito Santo é que nos dá alerta quando ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, não a igreja jurídica, mas a igreja espiritual lavada, comprada no sangue de Jesus Cristo. Veja então quão importante é o perdão, né? Que Jesus, ele não veio para condenar, veio para perdoar. Então o Espírito Santo está em você, está em mim. Libera perdão de espírito, você vai ver que muitos pedidos seus vai acontecer, que você tem orado. Por quê? Que Jesus, ele enfatiza também: se você souber que tiver alguém, algum irmão que tem alguma coisa contra você, não você contra ele. Olha só o segredo, hein? Se tiver a sabedoria do alto, cair no espírito, vai ser abençoado. Meu irmão, minha irmã. Jesus diz assim, ó: deixa a tua oferta no altar. Deu para notar aí que deixa, porque ela está manchada por intriga, discórdia. Não é você, mas está. Aí Jesus diz: vai lá, conversa com a pessoa, com o irmão, pede perdão. Aí você vai usar a sabedoria e a fé sobrenatural, cérebro. Ele diz para você ir. Você foi, fez o que tinha que fazer. Aí muitas vezes, muito crente fala: mas não fui eu. Chega lá, o pessoal ainda não
não perdoa, a pessoa não quero saber, vai embora. É só ter inteligência. Obedeci o que Jesus falou. Fui lá, fiz a minha parte. Aí, quando você volta, a sua oferta, a sua oração do altar sobe. E aí Deus responde ao pedido. Tem muito cristão que tem pedido no altar, mofando, né? Que Deus não pode receber por causa que não houve obediência à santa palavra de ir. Não importa que lá não perdoa, lá é com Jesus agora. Então, a fé inteligente que me beneficia é eu obedecer. Fui, sem bronca nenhuma, fiz, e Deus vai receber a minha oferta, até o dízimo, ele fica parado no altar. Você dá, pensa, subiu, está lá parado no altar. E olha como é forte. Quem repreende o devorador não é Deus, é o dizimista, em obediência. Trazei e eu repreendo. Está tudo parado. Quando se libera o perdão, ou vai lá, obedece, me perdoa. Quando você volta, opa, sobe como incenso agradável e Deus te responde. Olha que segredo que o Espírito Santo, que a santa palavra que Deus está te dando, irmão e irmã. Deixa cair no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Isso aqui é interessante. Quando você era do mundo, que não tinha Jesus, você era devedor à carne. A carne, as obras da carne, não precisa nem falar o que é, né? Aí, quando você entregou a vida a Jesus, no teu espírito, o Senhor quebrou a ligação da semente lá do Éden. Pecado original, que desobediência a Deus, você não conseguiu obedecer. Aí você nasceu de novo, seu espírito agora é do Senhor. Você tem o Espírito Santo. Então você não deve nada à carne. Mas aí tem cristão que, por não alimentar o espírito com a santa palavra de Deus, vai fazer coisa carnal. Aí fica devendo para o inimigo, né? Para o inimigo. Mas nós não somos mais devedores à carne para viver segundo a carne. Versículo 13. Olha como é forte, deixa cair no espírito. Porque se viverdes segundo a carne, cobiça, orgulho, vaidade, prostituição, adultério e outras coisas mais, tem uma vírgula e diz: morrereis. Olha como é forte, hein? Vai te distanciando de Deus dentro da igreja jurídica, dentro do templo jurídico, participando de culto, cantando, louvando, está morrendo. Mas se pelo Espírito, aqui com E minúsculo, pelo Espírito, né? Aí é fruto do Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha só que coisa linda. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tem que deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Senão, vai se tornar o filho pródigo. Filho mais pródigo. E aí, a jornada no fim é a pocilga, né? Pocilga é chiqueiro de porco, essas coisas. É o pecado. Aí vai voltar em lástima. E Deus, é claro,
Se houver um arrependimento verdadeiro e genuíno, ele recebe. A aliança perdeu, ele vai te dar um anel. Esse anel não pode se perder mais, que é a comunhão em segundo plano, modo de dizer, né? Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, espírito com E minúsculo, de escravidão. Nós não somos escravos mais do pecado, escravo da carne, para outra vez estardes em temor, medo, né? Medo. Olha o que o pecado faz um cristão ter medo, que aí vem a opressão, vem a angústia. Por quê? Porque se mete debaixo de jugo do espírito de escravidão. O espírito de escravidão é quando a carne, as obras da carne suplanta o fruto do espírito, por livre-arbítrio. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Olha só. É mais ou menos assim, nós somos a mercadoria mais cara do universo. O pecador é a mercadoria mais cara do universo. Todos têm o direito de entregar-se a Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, para receber adoção pelo sangue. Né? Pelo sangue de Cristo recebemos a adoção de filhos de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Coisa linda, coisa maravilhosa, meu Deus. E o versículo 16, o mesmo Espírito, aqui é maiúsculo, Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. O que quer dizer isso? O meu espírito, ele está coligado com o Espírito Santo pelo alimento da palavra. Se eu não me alimento da Santa Palavra, não tem esse link do Espírito Santo com o meu espírito. Por quê? É simples, porque a Santa Palavra, ela é a espada do Espírito Santo. Ela é a espada do Espírito Santo. Ela sendo espada do Espírito Santo, se eu leio ela, não estudo, leio, bem-aventurado que lê, que guarda, que ouve, aí Deus não vai ajudar a praticar, isso é livre-arbítrio nosso. Não vai dar ligação. Se você lê uma vez, o Espírito coliga com o Espírito Santo, como espada do Espírito Santo. Então você lê, você vai espiritualmente sempre ter luta, vencendo. Mas se você lê a segunda vez, você já lê para a alma. E se você lê a terceira, você lê para a consciência. Aí acabou. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: seja o vosso espírito, alma e corpo, consciência, pronto para o arrebatamento. Então, quanto mais se alimenta da Santa Palavra, ela é a espada do Espírito. Aí você fica blindado, né? Você tem um crescimento espiritual maravilhoso, porque você vai começar a entender a Santa Palavra, não porque você é sábio, etc. e tal, porque o rema revelado só o Espírito Santo faz, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, cai no Espírito. Ela mesma é apta para discernir a intenção do coração. Então ela trabalha, né? Mas é necessário programar espírito, alma e consciência, lendo, não é estudando, lendo corrente, né? A Santa Palavra de Deus. Se ler 10 versículos por dia, creio que em um ano dá para ler aí 2 vezes, né? Aí você vai ver como o Espírito Santo vai te trabalhar
o nosso espírito, a nossa alma e a nossa consciência. E o 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também, olha só, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha aí, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Meu Deus, não tem. Perder para o mundo, perder... Você pensou, você é herdeiro de 5 milhões de reais aqui na Terra, mas no testamento você não pode fazer tais coisas durante um ano. Aí você vai lutar para poder e vai... Pô, 5 milhões? Você vai se sacrificar para chegar lá. Agora, por que muitos cristãos perdem? Olha só, a vida eterna. Põe em risco a vida eterna. Que herança maravilhosa. O herdeiro de Cristo, porque ele falou, onde eu estiver, estejais vós também, a primeira Santa Ceia. Coisa maravilhosa, olha só, deixa cair no Espírito. Se nós somos filhos, logo também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Padecemos, renúncia carnal, renúncia. Você não pode impedir que o urubu voe sobre sua cabeça, né? Pensamento e tal, mas você pode impedir dele fazer ninho e não cair naqueles pensamentos viciosos, né? Então, vamos padecer, sim, por um propósito para nós mesmos, arrebatamento, corpo glorioso, imortal, que coisa maravilhosa, para que também com ele sejamos glorificados. O versículo 23, né? Pois você lê aí, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, primícia, primeiro, do Espírito com E maiúsculo. Então a primícia na minha vida é o Espírito Santo. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. E a primícia para mim é o Espírito Santo. O Espírito Santo está em primeiro lugar na minha vida, aqui na terra, porque é Ele que está trabalhando a noiva do Cordeiro. Então eu respeito o Espírito Santo, eu honro o Espírito Santo. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quer dizer, quem não quer receber um corpo imortal para a vida eterna com Cristo? Meu Deus. Versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui eu poderia fazer um minuto de silêncio, né? Para que você, meu irmão, minha irmã, pudesse degustar esse versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nem a morte, nem os anjos, nem o principado, nem potestade, nem altura, nem largura, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas tem uma resposta, ela é dura. Ela é dura. O único que será contra nós é o livre-arbítrio, sem o domínio. Então é nós mesmos. A razão, ela vai para a carne. O espírito vai para o fruto do espírito. E isso é eu e eu. Então, o único que pode ser contra eu sou eu. Se eu não tiver domínio, temperança e meu livre-arbítrio
está sempre buscando a presença, se alimentando da santa palavra de Deus. Então, tem muita pregação que tem profundeza nisso, mas a resposta é você e você. Você é o único que pode te separar da presença de Deus. Deus, ele não se afasta de ninguém. Muitas vezes é o crente que se afasta de Deus. Então é eu e eu. Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne cobiça contra o Espírito, é Espírito Santo. E o Espírito Santo contra a carne, é uma luta. O Espírito Santo me ajuda. E estes opõem-se um ao outro para que meu espírito não faça o que eu quero. Então, eu não deixo a minha alma suplantar meu espírito, a minha razão suplantar minha consciência. Jamais. Por quê? Porque eu sei o preço, o quanto custou a minha salvação. Então, tem um caminho que ele chama caminho da humildade. Tem uma casa nesse caminho, chama número 7, casa do amor, da perfeição. Quando você entra, tem lá na sala um quadro maravilhoso, a com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Aí na cozinha é um receituário maravilhoso de Novo Testamento, você pode comer à vontade, a Bíblia ali, velho e novo. Tem o quarto que diz, Salmo 4:8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então, que caminho é esse? É o caminho da humildade. Aí tem um atalho, né? Tem um atalho que a casa é número 6. O número 6 é o número do homem, da carne. Quando você entra nessa casa, ela não tem um pomar que é fruto do Espírito que tinha na outra. Ela tem um açougue, carne para você comer à vontade. Aí, na sala, quando você vai ver na sala, está escrito assim: vá ter com a formiga o preguiçoso, considere em teu caminho, isso é perfeito. E no quarto, né? Quando você entra no quarto, ali tem frases que você maquina, conforme diz, vede que os sacerdotes maquinam de imagens do quarto. Tem imagem pornográfica, sonho, pesadelo. Esse é o atalho, tá? E esses dois caminhos, aonde é? Esses dois caminhos se encontram dentro de nós. O atalho leva ao caminho da carne, da casa número 6, né? E o caminho humilde é o caminho do Espírito, a casa número 7. E quem que decide esse caminho? Já que está dentro de nós, somos nós mesmos. Pegamos o caminho estreito, que é melhor. Que o caminho estreito leva à vida eterna. O caminho largo, que é o atalho, leva à perdição. Então, queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Meditem, deixa cair no Espírito a santa palavra de Deus. Porque o tempo está roubando, o Satanás está roubando muito tempo do cristão. O cristão já não está tendo tempo para conversar com o Pai, para ler o Testamento e ver os seus direitos, né? E nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos membros do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27. Eu não professo uma religião, eu professo a fé da salvação em Cristo Jesus. Deus os abençoe e voltaremos breve, né? Que eu espero Deus me dar a palavra para eu levar o alimento espiritual para você. Então, orem por mim para que Deus me dê e eu possa levar o alimento espiritual para o seu espírito, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. É claro, a quem pertence toda a honra, toda a glória e poder. Eu sou apenas um vaso, sujeito às intempéries da vida, mas Jesus tem me sustentado. Deus abençoe, em o nome
de Jesus. Tenha uma boa noite, que o Espírito Santo renove a